La guerra invisible. Efesios 6 versículo 12. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Alguna vez te has despertado sintiendo una extraña pesadez? Como si algo estuviera mal, pero no pudieras identificarlo. Esta sensación suele ser un reflejo de una guerra espiritual invisible que se libra a tu alrededor, e incluso dentro de ti. La Biblia dice claramente: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Efesios 6 versículo 12. En otras palabras, no solo enfrentamos problemas naturales, hay una realidad espiritual que opera tras bastidores. Entendiendo la guerra espiritual. La guerra espiritual es la confrontación entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Esta guerra no es visible al ojo físico, pero sus efectos se sienten en la mente, las emociones, las relaciones y el entorno que nos rodea. Sucede en la mente, con pensamientos de miedo, desánimo y condenación. En casa, con discusiones sin sentido, frialdad emocional y falta de comunión. En el ministerio y el llamado, tratando de paralizar a quienes Dios quiere usar. En la sociedad, a través de sistemas e ideologías que distorsionan la verdad. El mayor error que podemos cometer es ignorar esta guerra. Quienes no disciernen el campo de batalla se convierten en blancos fáciles. Un llamado a la vigilancia. Hoy, Dios te abre los ojos. Estás en una guerra, no de la carne, sino del espíritu. Pero aquí hay esperanza. Jesús ya ganó. Y Él nos capacita para luchar y ganar también. En los próximos mensajes, aprenderemos a luchar, a ganar y a proteger lo que es nuestro. ¿Estás listo? La guerra ya ha comenzado. Conociendo al enemigo. 1 Pedro 5, 8. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El peligro de subestimar. Ningún soldado entra en una guerra sin conocer a su enemigo. Ignorar quién es el adversario o cómo actúa es bajar la guardia y arriesgarse a la derrota. La Biblia nos advierte claramente: vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Él es real, y tiene una misión: matar, robar y destruir. Juan 10:10. ¿Quién es el enemigo? Satanás fue un ángel creado por Dios, pero se rebeló por orgullo. Ezequiel 28, Isaías 14. Arrastró consigo a 1/3 de los ángeles, a quienes ahora conocemos como demonios. No son mitos ni símbolos, son seres espirituales que actúan con inteligencia, estrategia y odio contra todo lo que glorifica a Dios. ¿Cómo operan? Mediante el engaño, hacen que el mal parezca aceptable. Mediante la opresión, provocan ansiedad, miedo, depresión y división. Mediante acusaciones, intentan atrapar a las personas en la culpa, incluso después del perdón de Dios. Mediante la destrucción, atacan a familias, ministerios e identidades. Estos ataques no son aleatorios. Observan, estudian y explotan las debilidades, por eso debemos estar alerta. Resistencia y vigilancia. Pero aquí está la clave. Solo tienen poder donde les damos espacio. La palabra dice: resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. Conoce al enemigo, pero no le temas. Teme a Dios y confía en el poder del nombre de Jesús. Fuiste llamado a vencer, no a vivir con miedo. La guerra es real, pero también lo es la autoridad. Prepárate para el siguiente paso: cerrarle las puertas al enemigo. 3 puertas abiertas al mal. Efesios 4:27. No den cabida al diablo. ¿Cómo entra el enemigo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas áreas de tu vida siempre parecen bloqueadas, confusas o atacadas? A menudo, se debe a que se han abierto puertas espirituales, consciente o inconscientemente, dándole al enemigo el derecho de actuar. La Biblia nos advierte firmemente: no den cabida al diablo. En otras palabras, es posible permitirle entrar en áreas de nuestra vida, incluso sin darnos cuenta. Maneras de abrir puertas. El mundo espiritual opera con principios. Y el pecado, el dolor no resuelto o las malas alianzas abren brechas espirituales. Estas son algunas maneras comunes. Pecados recurrentes, mentiras, pornografía,
adicciones, rebelión, idolatría, inmoralidad, traumas y heridas sin sanar, heridas, rechazo, abuso que no se han entregado a Dios, palabras liberadas, maldiciones, juicios, votos negativos que aún nos aprisionan, alianzas espirituales erróneas, involucrarse con lo oculto, horóscopos, hechizos, pactos o incluso música y contenido con carga espiritual. Estas puertas son brechas que el enemigo explota para atacar, oprimir o atar áreas de la vida. ¿Cómo cierras estas puertas? La buena noticia: todo esto se puede romper en Cristo. Confiesa tus pecados. Renuncia a las alianzas erróneas. Libera el perdón donde haya habido dolor. Ora con autoridad, pidiéndole a Dios que cierre cada brecha. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1, 9. Dios te quiere libre, pero la libertad requiere arrepentimiento y una postura firme. En el próximo capítulo, hablaremos sobre las fortalezas mentales que el enemigo intenta construir y cómo destruirlas con la verdad. Capítulo 4. Fortalezas en la mente. 2 Corintios 1, 4-5. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El campo de batalla más común. La mente es el principal campo de batalla de la guerra espiritual. Es allí donde el enemigo siembra mentiras, dudas, miedos y pensamientos que se arraigan con el tiempo. La Biblia las llama fortalezas, construcciones mentales basadas en mentiras que nos frenan espiritualmente. ¿Qué son las fortalezas? Una fortaleza es un pensamiento persistente que se convierte en un sistema de creencias. No solo piensas algo malo, sino que lo crees como cierto. Ejemplos de fortalezas. Nunca cambiaré. Dios no me ama de verdad. Soy un fracaso. Mi pasado me define. Siempre será así. Estos pensamientos, alimentados por traumas, experiencias negativas o influencias demoníacas, se convierten en prisiones internas. Puedes orar, ayunar o ir a la iglesia, pero si no renuevas tu mente, permanecerás atrapado. El enemigo sabe que si controla tu mente, controla tus emociones, decisiones y acciones. ¿Cómo destruimos estas fortalezas? La buena noticia: las armas que Dios nos da son poderosas para destruir fortalezas. Identifica la mentira. Rechaza ese pensamiento. Declara la verdad de la palabra de Dios. Renueva tu mente a diario. Transfórmate mediante la renovación de tu mente. Romanos 12, 2. La Biblia es el arma más poderosa contra las mentiras del enemigo. La verdad libera, sana y reconstruye tu mente con los pensamientos de Dios. En el siguiente capítulo, aprenderás a ponerte la armadura que te protege en esta guerra espiritual. Capítulo 5. Armadura de Deus. Efesios 6 versículo 13 a 17. Revestivos de toda armadura de Deus, para que posáis resistir no dia mau. Precisamos estar equipados. Você nunca veria um soldado entrando numa batalha sem sua armadura, certo? Da mesma forma, ninguém vence a guerra espiritual desprotegido. Deus nos deu uma armadura completa, mas somos nos que precisamos nos revestir dela todos os dias. Peca por peca. Cintura o da verdade. A verdade de Deus nos sustenta. Ele afirma nossa identidade e nos protege contra o engaño do inimigo. Couraca da justica. Protege o coracao. Não é sobre a nossa justica, mas a de Cristo em nós. Nos lembra que somos perdoados e aceitos por Deus. Calcados da preparacao do Evangelho da Paz. Estamos prontos para avancar, com equilíbrio e paz interior, mesmo em meio à guerra. Escudo da fé. A fé apaga os dardos inflamados do inimigo. Dúvidas, acusacoes, medos. Quem tem fé, permanece firme. Capacete da salvacao. Protege a mente. Nos lembra que somos salvos, amados e temos uma esperança eterna. Bloqueia pensamentos destrutivos. Espada do Espírito, a palavra de Deus. É a única arma de ataque. Quando declaramos e cremos na palavra, vencemos o inimigo. Assim como Jesus fez no deserto, Mateus 4. Revestir-se diariamente. Essa armadura não é algo místico, é um estilo de vida espiritual.
Voce se reveste dela como oracao, obediencia, fe e intimidade con Deus. Sem armadura, somos vulneráveis. Com ela, somos invencíveis no Senhor. No próximo capítulo, vamos mergulhar em duas armas espirituais que ativam essa armadura, a oracao e o jejum. Capítulo 6. Armas poderosas, oracao e jejum. Marcos 9, versículo 29. Essa castanao pode ser senao por oracao e jejum. Armas que rompen barreiras. En toda guerra, existen armas específicas para tipos diferentes de batalhas. Na guerra espiritual, há lutas que só serão vencidas com armas espirituais mais profundas, a oracao e o jejum. Jesus disse isso claramente quando os discípulos não conseguirão expulsar o espírito maligno. Essa casta não pode ser senao por oracao e jejum. Marcos 9, versículo 29. Ou seja, a níveis de batalha que exigem maior intimidade com Deus se renuncia pessoal. O poder da oracao. A oracao é uma linha direta como feu. Ela ativa o mover de Deus, fortalece o espírito e desarma as estratégias do inimigo. Oracao persistente muda ambientes. Oracao alinhada com a palavra traz resposta. Oracao em unidade libera poder. Mateus 18, versículo 19 ao 20. A oracao não é o ritual, é arma de guerra. Por isso, o inimigo tenta te manter distraído, cansado ou desmotivado. O propósito do jejum. O jejum não é uma troca com Deus, é o posicionamento espiritual. É negar a carne para fortalecer o espírito. Durante o jejum, o discernimento aumenta. A fé se fortalece. Correntes espirituais se quebram. Exemplos bíblicos. Daniel jejuou e recebeu revelações. Esther jejuou e salvou seu povo. Jesus jejuou antes de vencer o diabo no deserto. Pratique essas armas. Ore com fé. Jejue com propósito. Essas armas não são opcionais para quem quer vencer no mundo espiritual. No próximo capítulo, vamos falar da autoridade que temos no nome de Jesus e como usá-la como ousadia. Capítulo 7. Autoridade no nome de Jesus. Lucas 10, versículo 19. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. O cristão não é fraco. Você não é o soldado desarmado nessa guerra espiritual. Jesus te deu uma arma poderosa que muda ambientes, quebra correntes e expulsa demônios. A autoridade no nome dele. Em Lucas 10, versículo 19, Jesus não está fazendo uma promessa vaga. Ele está liberando o decreto de guerra. Eis que vos dou autoridade. O que é autoridade espiritual? Autoridade espiritual é o direito legal dado por Jesus aos seus filhos para agir em seu nome. Não depende de quem você é, mas de quem você representa. Assim como o policial só tem autoridade porque carrega o distintivo do Estado, o cristão tem autoridade porque está debaixo do nome de Jesus. Mas atenção, autoridade só funciona se houver fé verdadeira. Você precisa crer no poder do nome. Submissa-o a Deus. Não adianta usar o nome de Jesus se você vive rebelde à sua vontade. Vida no Espírito. A autoridade não é fórmula mágica. É relacionamento com Deus. Exemplos bíblicos e aplicacoes. Os apóstolos expulsavam demônios e curavam enfermos em nome de Jesus. Paulo repreendeu o espírito de adivinação com apenas uma ordem. Atos 16, versículo 18. Mas os filhos de Zeba falaram, porque usaram o nome sem autoridade verdadeira. Atos 19, versículo 13 ao 16. Use o nome que tem poder. Você tem uma arma poderosa. O nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, versículo 9 ao 11. Use-o com fé, reverência e ousadia. No próximo capítulo, veremos como proteger sua casa e sua família contra os ataques espirituais. Capítulo 8. Protegendo a casa e a família. Josué 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O lar também é campo de batalha. Sua casa é o lugar de refúgio. Ou tem sido o campo de guerra emocional e espiritual?
A verdade é que o inimigo odia famílias saudáveis. Desde o inicio, ele tenta dividir, confundir, destruir alianças e atacar Jericoes. Mas a palavra nos mostra que é possível blindar o lar e estabelecer o reino de Deus dentro de casa. O alvo do inimigo. O diabo sabe que se destruir a família, ele avala a estrutura da sociedade e da igreja. Por isso, ele investe pesado em conflitos entre casais, rebeldia nos filhos, falta de diálogo e perdão, influencias malignas pela mídia, amizades ou vicios. Mas não precisamos aceitar isso como normal. A promessa é clara. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. Como proteger sua casa. 1. Faca de Jesus o centro do lar. Não apenas com palavras, mas com prática diária. Amor, perdão, oração, ensino. 2. Estabeleca a oração familiar. Casais que oram juntos têm mais unidade. Famílias que buscam a Deus juntas são fortalecidas. 3. Feche as portas espirituais. Remova objetos, músicas, conteúdos e comportamentos que abren brechas ao inimigo. 4. Declare abençao sobre sua casa. Use sua autoridade espiritual. Ungir portas, declarar versículos e repreender o mal faz diferença. O emelar blindado e o emelar intencional. Famílias fortes não são perfeitas, são espiritualmente protegidas. Tome posicao como sacerdote, ou sacerdotisa, do seu lar. No próximo capítulo, falaremos sobre como discernir quando estamos em plena guerra espiritual. Capítulo 9. Discernindo a guerra ao redor. Hebreus 5, versículo 14. Os que, pelo castum, temos sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Você está discernindo ou sendo engañado? Uma das maiores armas do inimigo é o engano. Se ele não puder te parar, ele tentará te confundir. E se você não tiver discernimento espiritual, poderá te lutar contra a coisa errada. A Bíblia diz que os maduros temos sentidos exercitados para discernir. Isso não é um dom exclusivo. É uma prática que todos podemos desenvolver. O que é discernimento espiritual? Discernir é ver além das aparências. É perceber o que está por trás das situações. Se é Deus, a carne ou o inimigo agindo. Exemplos práticos. O conflito familiar repentino pode ser uma acao espiritual para dividir. O sentimento de desânimo constante pode ser opressa ou disfarçada. Uma boa oportunidade pode ser uma armadilha disfarçada. Por isso, precisamos estar atentos aos sinais de guerra espiritual. Ataques em áreas repetidas. Confusão mental sem explicação. Opressa ou no ambiente. Desânimo sem motivo claro. Resistência em como uma oração ou a palavra. Como desenvolver discernimento? 1. Ore por sabedoria. Tiago 1. 5 diz que Deus dá sabedoria a quem pede. 2. Conecta a palavra. Ela é a base para discernir o que vem de Deus e o que não vem. 3. Cultive sensibilidade espiritual. Jejue. Ore. Silencie o barulho da alma. 4. Esteja atento aos alertas do Espírito Santo. Ele sempre fala com que move. Discernimento é sobrevivência. Quem discerne, não é enganado. E quem não é enganado, permanece firme na guerra. No próximo e último capítulo, vamos ver como viver a vitória que já foi conquistada em Cristo. Capítulo 10. Vitória certa em Cristo. Romanos 8, versículo 37. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A guerra é real, mas a vitória também. Chegamos ao fim desta jornada. É uma verdade que precisa estar firmada em seu coração. A guerra espiritual é intensa, mas a vitória já foi garantida por Jesus. Você não luta para vencer. Você luta a partir da vitória conquistada na cruz. Na cruz, Jesus despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles. Colossenses 2, versículo 15. O que significa ser mais que vencedor? Romanos 8, versículo 37 nos chama de mais que vencedores. Isso não significa ausência de batalhas, mas sim a certeza da superação.
Ser máis que vencedor e pasar pela guerra e sair máis forte. E ser atacado, mas permanecer de pé. E ver o inimigo tentando, mas não tendo suceso. E viver como autoridade, fe e esperanza, mesmo nos días difíceis. Cristo venceu o inferno, o pecado, a morte e o diabo. E ele te colocou ao lado dele nessa vitória. Como viver nessa posição de vitória? 1. Permaneca en Cristo todos os días. 2. Use as armas espirituais com fé e constancia. 3. Rejeite a pasividade. Lute como Moracao, jejum, obediencia e discernimento. 4. Declare a palavra. A verdade é a sua espada. O guerreiro até o fim. A guerra invisível continua. Mas agora você está preparado. Vista sua armadura. Conecta sua autoridade. Proteja o que é seu e avance com fé. Em Cristo, a sua vitória é certa. Lute como quem já venceu.